Então, agora estamos oficialmente transmitindo pelo YouTube. Queria dar as boas noites para todo mundo, e dar as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente. Se vocês estão aqui dentro do Zoom com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês estão vendo a gente a partir do YouTube, saiba que a gente tá vendo vocês, tá ouvindo vocês. Mandem, fiquem à vontade também para mandar perguntas no chat. A gente vai tentar comportar o maior número de perguntas que a gente puder. A galera que está aqui no YouTube, no Zoom com a gente, eu vou pedir para manterem as câmeras fechadas, só porque a experiência para quem está no YouTube fica um pouquinho melhor. Mas, começando aqui, me apresentando, eu sou Juliana, sou coordenadora de estudos no exterior na Fundação Estudar. Vou estar mediando o papo aqui com vocês hoje. A gente tem com a gente a Martina, que está por aqui, já ela se apresenta também. Oi, Martina, obrigada por participar. Obrigada por tirar um tempinho para conversar com o pessoal. A gente tem uma galera super curiosa para conhecer o que está acontecendo, como que faz para estudar no exterior, como que a gente faz para conseguir bolsas também. Eu sei que tem bastante gente que estava perguntando ali para a gente agora sobre isso. A Nathalie, como vocês sabem, era uma pessoa que também estava convidada para estar aqui com a gente. Infelizmente, ela não vai, ela teve um imprevisto no trabalho, ela não vai conseguir estar aqui, mas ela queria muito realmente poder estar com vocês, e por isso ela gravou um vídeo onde ela conta várias dicas que ela tem para vocês. Então, eu vou estar tentando... Espero que tudo dê certo, eu vou transmitir isso aqui a partir do Zoom. E aí ela também se disponibilizou para coletar perguntas, para a gente coletar perguntas e mandar para elas, a ideia é que ela possa responder tudo isso para vocês depois. Tá bem? Martina, mais uma vez, super obrigada por estar com a gente aqui hoje. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Vai ser super legal, pessoal, poder te conhecer. Claro, oi, boa noite, prazer todo mundo. É muito legal ver tanta gente interessada em estudar no exterior e conseguir bolsa para conseguir fazer isso também. Meu nome é Martina, eu sou de São Paulo, capital. Eu fiz minha graduação na USP, eu estudei Direito, me formei em 2013, então faz um tempinho. E eu sempre fui muito entusiasmada pela pauta ambiental, então desde a faculdade eu sempre trabalhei na área ambiental em diversas funções, então escritório de advocacia, eu trabalhei no Ministério Público Federal, trabalhei em ONG também e fui construindo minha trajetória especificamente nessa área, né? Então meio ambiente, biodiversidade, mudanças climáticas. Eu acho que minha paixão pelo assunto veio desde criança. Eu fui escoteira, e sendo escoteira em São Paulo, a gente ia acampar bastante na Mata Atlântica, fazer trabalho de reflorestamento, limpeza de manguezal, essas coisas. Então, sempre me interessei bastante. E depois de me formar, da faculdade, né, do bacharelado, eu trabalhei 1 ano na ONU, em Nova York, como consultora, primeiro estagiária, depois consultora. Aí eu voltei para o Brasil, eu trabalhei quase 3 anos no governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Meio Ambiente, então eu trabalhava no gabinete da então secretária de Meio Ambiente, e foi de lá que eu decidi fazer minha graduação, minha pós-graduação no exterior. Então, eu saí do governo para ir fazer o mestrado em políticas públicas em Harvard. E eu fiz isso com uma bolsa integral. Então, acho que hoje a gente pode conversar um pouquinho sobre como foi esse processo e tudo mais. Depois de me formar do mestrado, eu fui trabalhar numa ONG nos Estados Unidos, trabalhando com desmatamento por commodities agrícolas, né? Então, bem relacionado com os problemas de desmatamento que o Brasil enfrenta. E hoje em dia eu trabalho de novo na ONU, em Nova York. Então, essa é a minha trajetória até agora, e aí agora a gente pode conversar mais sobre o processo de escolher a faculdade, as bolsas e como fazer isso dar certo. Muito legal. Só para a gente poder introduzir o tema aqui, eu sei que talvez a gente vai ter pessoas aqui que estão em diferentes momentos da candidatura. Conta um pouquinho para a gente como que foi o seu processo de decisão
Por que que você escolheu estudar fora? Como que foram os seus primeiros passos? Depois a gente aprofunda mais um pouquinho. Uhum. Sim, com certeza. Eh, Durante a graduação, quando eu estava na faculdade, na USP, eles tinham um programa de intercâmbio, com uma universidade na Alemanha. Então, durante a graduação, eu já tinha tido uma experiência no exterior, né, por assim dizer. Eu estudei 1 ano numa faculdade em Munique, na LMU, e eu gostei bastante da experiência, mas a Europa ela é bastante, pelo menos a Europa continental, o tipo de ensino é bem parecido com o Brasil, assim, no sentido de que, pelo menos essa foi a minha experiência na faculdade de Direito, que você como aluno, você é bastante ouvinte, que é quase uma palestra, e os estudantes, ouvem e aprendem, né. E eu queria uma experiência um pouco diferente para o mestrado. Eu sempre ouvi falar nos Estados Unidos que eles adotam um método socrático de ensino, onde os alunos, eles são bem envolvidos na aula, né, e falam bastante, e é meio um diálogo entre professor e aluno. Isso me interessava, então por isso eu decidi, assim, eu apliquei para várias bolsas e várias faculdades nos Estados Unidos. Acho que uma pergunta anterior é: por que fazer um mestrado, né? Eh, eu tinha percebido que na área que eu queria seguir, um mestrado seria importante para mim, principalmente trabalhando nesse espaço internacional, um bacharelado já quase não é mais suficiente, sabe? Se você realmente quer progredir na carreira e tal, o mestrado é exigido. E eu acho que o Brasil aí muitas vezes, perde um pouco, porque o nosso sistema de ensino universitário é um pouco diferente, né, então, poxa, eu estudei 5 anos, 6 na verdade, com intercâmbio para conseguir o meu bacharelado em direito. Nos Estados Unidos, uma pessoa estudando 6 anos, ela teria o bachelor degree de 4 anos, que é meio genérico, e aí faria o JD em 2 ou 3 anos e sairia como advogado. Então, com a mesma, formação profissional, né, no caso no Brasil, o exame da ordem de advogados e nos Estados Unidos, o bar exam, as 2 pessoas têm a mesma qualificação, mas, o brasileiro só é reconhecido como tendo um diploma de bacharel. Então isso se aplica para várias carreiras, né, engenharia, por exemplo, é o mesmo caso. Mas, enfim, faz parte, né, mas eu decidi: "Não, quero fazer um mestrado", e aí comecei a ver em que áreas. E no meu caso, eu tinha trabalhado cada vez mais com políticas públicas, né, então trabalhando no governo, quando eu trabalhava na ONU, antes era na Agenda de Desenvolvimento Sustentável, então eu sentia que eu queria ter uma formação um pouco mais profunda nessa área, porque estudando direito, eu nunca estudei verdadeiramente, assim, economia, estatística, gestão, e outras habilidades que são necessárias para o trabalho do dia a dia. Então, pensando nisso, eu decidi: "Não, eu quero fazer um mestrado em política, pode ser política pública, política ambiental", e aí isso foi me ajudando a decidir para quais faculdades aplicar. Muito legal. Eu queria só voltar aqui, pegar essa oportunidade de conversar com a Nathalie, que é a nossa segunda speaker. Conseguiu entrar para dar um oizinho para vocês, como vocês podem ver, ela está ali no aeroporto, deve embarcar já já. Mas conta para a gente, Nath, conta um pouquinho sobre o que que te motivou a estudar fora, depois onde que você acabou estudando, como que foi a sua experiência, o que você puder nesse pedacinho de tempo. Vocês conseguem me ouvir bem? Ju, eu tô vendo você na telinha bem? Tá. Oi, gente. Que bom que eu consegui. Eu tava triste aqui de não conseguir me juntar. A Martina, a Ju, a Bia, vocês todos e todas. A Martina tava falando uma coisa, eu cheguei que ela tava já no meio da conversa, e para mim ressoa muito o que ela falou. Eu também tenho uma formação de direito, coincidentemente, mas eu brinco que eu sou uma advogada aposentada desde cedo, porque desde o começo da minha carreira eu sempre trabalhei com uma parte mais consultiva, estratégica, então eu nunca senti que eu fazia assim uma carreira muito clássica em direito, e eu fui trabalhar muito cedo com políticas públicas na área de tecnologia e inovação. E eu trabalhei vários anos nessa área, né, no setor de tecnologia, no setor privado mesmo, e eu tinha a mesma sensação da Martina, assim, olha, eu trabalho com políticas públicas, mas na minha formação
específica, eu nunca estudei economia, nunca estudei estatística, nunca estudei desenho e implementação de políticas públicas. Então, na minha formação, embora eu trabalhasse com políticas públicas e no setor privado, que era bem atípico, assim, eu nunca tinha tido acesso a essas ferramentas, assim, que eu considerava estruturais e que eu considerava que iam ser muito importantes para minha carreira, que uma formação em políticas públicas podia me dar, né? Um mestrado profissional nessa área. Então, eu só apliquei para mestrados em políticas públicas e MPPs, e eu acabei estudando na HQS também, como o Martim. Como vocês sabem, ou talvez não, desculpa, vou falar aqui. Talvez se vocês viram a divulgação deste evento, ambas as nossas convidadas estudaram em Harvard. A HKS é a escola de governo de Harvard, então talvez a gente use esse termo em alguns momentos aqui, saibam que é disso que a gente está falando, tá? Conta um pouquinho, Nath, queria te aproveitar por aqui. O tema da nossa live hoje, então, é como conseguir bolsas para estudar no exterior. Vamos falar, que bolsas que você conseguiu para você poder estudar fora, se é que você conseguiu alguma, e que dica que você daria para as pessoas que estão pensando em se candidatar também? Sim, eu espero que na apresentação, eu vou falar rapidinho agora, mas na apresentação, se der tempo de passar, tá super completo, tá longo até demais, assim, eu acho que a Ju e a Bia vão cortar em uns pedaços. Mas sim, eu dependia de bolsa para vir e eu tive bastante sorte e felicidade de conseguir bolsas. Eu fui bolsista da Fundação Estudada, turma de 2019, que foi o ano que eu comecei o meu mestrado, e eu também tive uma bolsa da própria universidade, uma bolsa da área central de bolsas de Harvard, que chama Claude Haddad Family Fellowship, que é de um brasileiro, que é doador da Universidade de Harvard. E então, quando eu entrei, e eu explico isso na parte da minha apresentação, eu apliquei para todas as bolsas possíveis e imagináveis, internas, né, e externas, e, enfim, as que eu considerava adequadas aos meus valores e as coisas que me interessam. Joyce falou que não entendi o nome da bolsa. É uma bolsa que chama Claude Haddad Family Fellowship. É uma fellowship central que Harvard dava e que dependia de redações que a gente faz durante o processo de aplicação. Então, depois que a gente manda a candidatura, pelo menos para quem está aplicando para a HQS, era assim no meu ano, a gente mandava todas as redações e materiais da candidatura, e uma semana, 10 dias depois, tinha um prazo final para mandar as redações e materiais para as opções de bolsas internas. Então, tudo que era adequado ao meu perfil, aos meus valores, eu mandei. E então, eu ganhei essa bolsa interna da universidade e fui com a bolsa da Fundação Estudar. Não, as duas juntas não cobrem todos os custos, então uma coisa que eu também falo na minha apresentação que para mim foi super importante foi eu trabalhei desde o primeiro semestre na universidade, então essa também para mim foi uma opção de financiamento e de envolvimento assim com o meu mestrado que fez toda a diferença. Assim, eu trabalhei desde o meu primeiro semestre com ensino e pesquisa na HQS, né, que é a Escola de Governo de Harvard, como a Ju falou, e assim, hoje eu continuo trabalhando lá, hoje eu sou funcionária full-time da universidade, né, da HQS, então, assim, para mim, fez toda a diferença, não só para me ajudar a ter uma renda modesta, mensal, mas sem eu imaginar, acabou sendo, assim, o caminho para algo que, né, depois, se eu tivesse uma bolinha de cristal e pudesse ver o futuro, para mim fez toda a diferença. Alguém perguntou aqui no chat, eu não vi, dá para trabalhar ao mesmo tempo que estuda? Depende da universidade. E, enfim, depois da aprovação, a gente recebe, né, nas secretarias de estudantes internacionais, quais são as regras para que alunos internacionais possam trabalhar. Em geral, tem uma limitação máxima de horas. No meu caso, eu podia trabalhar até no máximo 20 horas. E tudo tem que ser documentado com a Secretaria de Alunos Internacionais da universidade, mas, em geral, tem uma limitação, mas dá para trabalhar até 20 horas por semana. Depende do seu tipo de visto, depende do seu programa, mas no meu caso específico, para quem perguntou aqui no chat, em geral dá. E, assim, também é uma coisa que varia muito de instituição para instituição. Tem algumas universidades em que dá para ter uma renda muito boa trabalhando mensalmente, assim, tipo, para cobrir quase tudo. Tem colegas que eu tenho que estudar em outras universidades que falaram,
com o meu trabalho acadêmico, concomitante ao curso, eu consegui até pagar um pouquinho das mensalidades, né? Essa não era uma realidade, pelo menos na HQS, mas me ajudou a cobrir custo de vida, aluguel, alimentação, coisas assim que mesmo as 2 bolsas que eu ganhei anteriores ainda não conseguiam cobrir. Uma coisa que eu acho que vale reforçar é algo que a Martina estava falando antes. As universidades do exterior, especialmente quando a gente está falando das universidades americanas, elas têm um modelo de ensino, expectativa de que os alunos consumam material fora de sala de aula, que é bastante diferente do que a gente tem na grande maioria das universidades brasileiras. Então, vale sempre destacar que, apesar de ser possível, algumas pessoas realmente conseguem trabalhar enquanto fazem mestrado lá fora, isso pode não ser muito fácil você manter as 2 coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm um envolvimento, se dedicam um pouco mais, fazem o negócio acontecer, mas isso pode não ser trivial. Martina, Deixa eu só, eu ia Claro. complementar aqui, de fato, né, eu acho que a gente, na faculdade, faz, pelo menos nos Estados Unidos, sei lá, 4, 5 matérias por semestre, que é bem pouco comparado com a quantidade de matérias que eu fazia na USP por semestre, mas exige muito de você, então são muitas e muitas horas preparando cada aula, lendo todo o material, porque, como eu falei, né, o aluno tem uma participação muito ativa na aula. Eu trabalhei também um pouco durante a faculdade. Acho que uma coisa para ressaltar é que nos Estados Unidos, no visto de estudante, você só pode trabalhar na universidade na qual você está estudando. Então, isso é um limitante grande, né? Não é que você pode ir trabalhar numa empresa, numa ONG, não. É só naquela universidade. E as universidades, elas têm o valor que eles pagam para estudante, que Harvard, por exemplo, é muito baixo, sabe? Acho que eles me pagavam $14 a hora, que não é muita coisa, sendo que você só pode trabalhar 20 horas, e geralmente as pessoas não trabalham 20 horas, trabalham talvez 10 horas por semana, sabe? Então, é um complemento de renda em Harvard? Um pouquinho, pode ser. Talvez, como a Nathalie falou, em outras universidades talvez sejam um pouco mais generosas nesse sentido. Mas só para ter isso em mente, sabe? É importante ter um plano de financiamento, de custos, sem depender tanto de também trabalhar, eu acho. Acho que é importante. Sim, com certeza, porque além de ser difícil encontrar um emprego lá fora, pode ser que ele não seja suficiente, você tem um limitador de volume de horas por semana. Isso é verdade. E aí, considerando, então, que a gente não pode contar com um trabalho durante o mestrado, o que a gente pode fazer, que dicas vocês dariam para pessoas que estão se candidatando para a Bolsa? O que é o principal fator, ou a principal coisa que elas deveriam levar em consideração? Eu vou contar um pouquinho só qual foi o meu processo. Eu acho que, como eu falei no início, eu sempre fui muito focada nessa área ambiental, então eu já tinha um CV bem característico, assim, focado numa área, né? Então eu procurei bolsas que estivessem alinhadas com isso, sabe? Que eu achei que eu teria uma chance maior de conseguir, porque o fato é que várias das bolsas, assim, eu acho que os alunos internacionais sempre têm uma dificuldade maior, sabe? É mais difícil para a gente entrar no mestrado em comparação com os americanos, também é mais difícil para a gente conseguir uma bolsa. Foi pelo menos a minha experiência, né? As bolsas que são universais, que são para todo mundo. Então, eu fui assim, por exemplo, a bolsa que eu acabei conseguindo em Harvard era uma bolsa para líderes ambientais. Então, eles cada ano selecionam 5 pessoas que vão fazer o mestrado em Harvard, na Escola de Política Pública. Então, todo ano entram, por exemplo, no nosso curso, no curso que eu fiz, entram 400 pessoas, e aí 5 recebem essa bolsa ambiental, e eu acho que eu fui selecionada porque eu tinha um perfil muito alinhado. Então, pensem, assim, o que vocês têm de diferencial, sabe? O que se destaca no CV de vocês que possa ser alinhado. No meu caso, eu tive muita sorte, porque era uma bolsa integral, então eles cobriam toda a tuition, e também me davam dinheiro para as despesas, né? Esse dinheiro para as despesas não era suficiente, mas cobria, sei lá, acho que uns 60%, 70% do meu custo de vida. Eles me pagavam, acho que
$10.000 por ano. Então, $20.000, além de pagar todo o tuition, né? Legal. E aí... Se eu puder, desculpa, Uhum, só claro. familiarizar o pessoal que talvez não conheça o conceito de tuition. Tuition é como se fosse a anuidade ou a mensalidade que a gente paga pelos nossos estudos. Então, é importante saber que a gente vai ter custos, né, morando no exterior, estudando no exterior, a gente vai ter custos tanto de mensalidade, anuidade, e também os custos de vida, né, de você poder viver, morar, aluguel, enfim, esse tipo de custo. Então, tudo isso que a Martina está falando realmente é bastante relevante, e que bom que você ganhou esse apoio extra, porque ele pode fazer toda a diferença, né? O que mais? Conta mais pra gente. Não sei se a Nathalie queria entrar ainda antes dela embarcar, mas então eu consegui essa bolsa que chama CPL, Center for Public Leadership, é o centro que tem várias bolsas, tem essa para líderes ambientais, mas tem também para, sei lá, atores da sociedade civil que sejam muito ativistas, assim, e tem algumas outras bolsas. E, além disso, eu consegui a bolsa da Fundação Estudar, né, que foi um valor baixo, acho que a Fundação me pagou $6.000, então é pouco, assim, em comparação com o que outras pessoas recebem, mas foi uma grande ajuda e deu para complementar o que eu precisava ainda. E aí, eu também usei recursos que eu tinha guardado, né, ao longo dos meus anos de trabalho. Mas o que eu vou falar, assim, é que primeiro que o custo depende muito de universidade para universidade. Então, Harvard, que a Ju comentou da tuition, né? A Escola de Políticas Públicas de Harvard, a tuition, eu acho que é $60.000 por ano agora. Mas se você for fazer um MBA, por exemplo, é mais de 100, sabe? O valor, ele realmente varia bastante, dependendo do curso e da faculdade, que é algo importante para se ter em consideração, né? Para mim, o meu processo, assim, de busca tanto de bolsa quanto da faculdade começou uns 3 anos antes de efetivamente começar o mestrado. Então, alguém tinha perguntado no chat como escolher as faculdades, né? Eu fui fazendo pesquisas, olhando aqueles rankings de universidade, quando eu estava lá trabalhando no governo, sabe? Pensando, quero fazer um mestrado algum dia. E aí fui olhando e fui selecionando. Eu decidi que eu ia aplicar para 6 mestrados, porque cada application é um processo também e tem um custo também, né? Então, cada application custa mais ou menos $100, só para mandar a candidatura. Então, isso também influencia um pouco, assim, o que dá para fazer, o que não dá. E eu selecionei os cursos baseado nas bolsas que eu sabia que existiam e nos meus interesses, né? Então, eu apliquei para 4 universidades nos Estados Unidos e 2 na Inglaterra. As 2 na Inglaterra eu apliquei por causa da bolsa Chevening. É uma bolsa magnífica, olhem, é muito interessante. Na Inglaterra, os mestrados são de 1 ano e essa bolsa, ela cobre tudo. Ela cobre desde o seu voo para a Inglaterra até eles te dão dinheiro para comprar mobília para sua casa, sabe? Então, é muito completa. Ela tem algumas universidades só que são, assim, é um leque amplo, mas tem que estar lá na lista das universidades aceitas. Então, eu escolhi Oxford e LSE, que são, né, 2 universidades no Reino Unido, porque eu ia aplicar para Chevening. E aí, nos Estados Unidos, eu apliquei para Harvard, porque eu sabia dessa bolsa ambiental, apliquei para Yale, Berkeley e Princeton. Princeton é uma universidade também que eu recomendo olhar, porque, pelo menos nessa área de política pública, eles têm um conceito muito legal, que eles vão analisar qual é a sua situação financeira, a sua, da sua família, e aí você só vai pagar o que você puder pagar. E ninguém tem que pagar uma tuition que não consegue, ninguém precisa pegar um empréstimo, e eles são muito razoáveis nesse sentido, sabe? Então, eles realmente não querem que ninguém não vá estudar lá porque não tem os meios financeiros. Então, apliquei para Princeton também. Então, assim, no meu caso, foi meio uma seleção de, eu quero universidades boas, que se eu voltar para o Brasil, as pessoas vão saber que universidade é essa, sabe? Vai me ajudar na minha carreira, e que tenham algumas oportunidades de bolsa. Então, eu falei um pouco dessas bolsas internacionais, mas tem algumas bolsas que são específicas para brasileiros, né? São bolsas de brasileiros para brasileiros. E aí, claro, tem da Fundação Estudar, o programa de líderes, mas tem também a Fundação Ling, que cobre alguns tipos de mestrado.
e da Fundação Millennium. E se vocês entrarem no site dessas bolsas, dá para ver quais tipos de programa eles aceitam, né, para candidaturas às bolsas. Então, dá para também escolher para que você vai aplicar, dependendo disso. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei esse processo e, ao mesmo tempo, eu fui me preparando para as provas, né? Porque a gente precisa da prova de inglês, então, para os Estados Unidos, geralmente é o TOEFL. Se eu puder só te interromper um minutinho, eu queria só aproveitar para contar para o pessoal que, recentemente, a Fundação Estudar lançou um curso chamado Prep Pós-Graduação. É um curso completamente gratuito, gravado, onde a gente traz muitas bolsas. A gente tem 2 blocos do curso completamente dedicados a falar sobre bolsa. Então, vou pedir para o time mandar o link para vocês no chat. Lá no curso a gente fala não só sobre bolsas, mas sobre todo o processo de candidatura. Fiquem super à vontade, a Bruna já está recomendando aí no chat. Fiquem super à vontade para se inscreverem, consumirem todo o conteúdo. Todos esses, os nomes de bolsas que a Martina estava comentando, estava listando aqui para vocês, são bolsas que estão no nosso curso, então que vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre elas e poderem acessar o link com tranquilidade lá depois também. Espero que vocês gostem e que aproveitem também. E aí, voltando então para a Martina, o que você daria de dica para as pessoas terem sucesso em aplicar para a Bolsa? Não só saberem quais bolsas elas podem se candidatar, mas também conseguirem essas bolsas. Uhum. Eu acho que o que você falou, Nathalie, Juliana, é muito verdade, assim, a gente precisa se preparar, né? Eu acho que esse curso que vocês estão oferecendo ajuda as pessoas a se estruturarem, né? Porque para mim foi isso que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi abrir uma tabela no Excel, sabe? Começar a mapear quais cursos eu teria interesse, quais bolsas existem, quais são os prazos, porque isso é muito importante. Cada bolsa e cada curso tem um prazo diferente, né? Então, por exemplo, os mestrados nos Estados Unidos, os prazos para mandar a candidatura são geralmente entre novembro e fevereiro, mas tem bolsas que têm um prazo um pouco diferente, então a Chevening, por exemplo, é um pouco antes em geral, e é muito triste você não conseguir uma bolsa porque você perdeu o prazo para aplicar para ela, né? Então isso é muito importante, começar a mapear, saber o que está acontecendo. E a sua pergunta, Ju, de o que é importante para ter sucesso, né, também na candidatura à bolsa, primeiro, eu acho que confiar em si mesmo, né? Falar isso é possível, porque eu vejo muita gente pensando, não, assim, o meu CV não é bom o suficiente, nunca conseguiria uma bolsa. Isso não é verdade. Eu acho que é muito importante trabalhar no seu application para que seja o melhor possível, sabe? No que você for submeter. Em geral, para as bolsas, a gente tem que submeter uma redação ou um vídeo, né? No caso da Fundação Estudar, ou várias outras coisas, um teste, sei lá. Mas sempre fazer tudo da melhor maneira possível, sabe? Tome o tempo. Nossa, eu perdi a conta, assim, acho que muitos dos meus fins de semana foram dedicados só para preparar os applications, né? Pede para amigo revisar a redação que vocês forem submeter e tal, tentar realmente, e acho que tem um passo anterior nisso, né, que é um passo de autoconhecimento. Por que você quer isso? Qual que é o seu objetivo com o mestrado? Qual que é o objetivo maior? Como você acha que isso vai contribuir para a sociedade? Porque pensa que essas bolsas, né, essas instituições que estão distribuindo bolsa, elas têm geralmente um objetivo maior, né, não é só ajudar você individualmente, eles querem fazer uma contribuição à sociedade. Então, como que você vai contribuir com isso? Qual que é o seu papel na sociedade de ajudar o mundo, né, em qual que seja a sua área de expertise. Então, isso eu acho que é muito importante. E eu vou contar uma anedota dessa parte de acreditar em si mesmo, porque quando eu apliquei para essa bolsa ambiental, que eu acabei conseguindo, eu conheci uma outra brasileira que tinha aplicado para ela e tinha recebido alguns anos antes. E eu conversei com ela e ela falou, olha, é muito, muito difícil. Centenas de pessoas aplicam, e são pessoas que já passaram em Harvard, né? Então, assim, já tem um CV bom. É um milagre
se você conseguir. Eu falei, bom, então a gente vai tentar um milagre, sabe? E deu certo. Então, eu também apliquei para várias bolsas que eu não consegui, sabe? Acho que também é importante pensar nisso, não desistir só porque você recebeu um não aqui ou ali. Eu acho que essa perseverança é muito importante nesse sentido, sabe? De acreditar em si mesmo e continuar e ter um plano, sabe? Eu acho que eu apliquei para... Bom, as 6 universidades que eu falei, eu devo ter aplicado para umas 8 bolsas. E cada bolsa, o tempo que eu dediquei para cada bolsa foi o mesmo que eu dediquei para preparar cada application de universidade, sabe? São horas e horas, dias e dias para submeter a melhor versão possível do material. Eu acho que uma coisa importante para falar também é que, isso em geral para as universidades e para as bolsas também, quando você aplica e não passa, se você tentar no ano seguinte de novo, as universidades, em geral, elas perguntam, você já aplicou para esse programa, né, antes? E você responde. Então, se você já tiver aplicado e aí tentar de novo, elas vão querer ver o que mudou naquele ano, sabe? Como que você evoluiu, o que você conseguiu de novo, o que você fez que agora faz você merecedor dessa bolsa ou desse mestrado. Então, eu acho que é muito importante estar 100% preparado quando vocês forem submeter o material, sabe? Não pensar, eu vou tentar esse ano para ver como funciona e aí, de fato, eu vou fazer ano que vem, sabe? Se prepara antes e aí vai com tudo. Então, por exemplo, no meu caso, eu adiei um ano o meu momento de candidatura, sabe? Eu queria me preparar melhor, queria ter alguns anos mais, ou um ano mais de trabalho no governo, para terminar uns projetos e poder escrever nos meus applications o que eu tinha conseguido, né? Quais que são, assim, que tipo de realização eu já tinha no currículo, que me faria mostrar Essa é uma boa dica. Não só realmente poder se dedicar a tempo, não só tempo durante a semana, né, 3, 4 horas para poder trabalhar nisso, mas também, tipo, começar muito cedo, né, talvez um ano antes, como você estava falando, você já começou a pensar em tudo isso. Uhum. E a dica também gosto muito de você enfatizar o que você mudou de uma candidatura para outra, sabendo que é possível você não ser aprovado no primeiro ano e ser aprovado no segundo ano. Isso também é uma outra dica super legal. Não desistam na primeira tentativa se acontecer de não dar certo. Pode ser que você seja aprovado depois também. Muito legal. E uma outra coisa que a Martina estava falando era sobre essas grandes universidades, né? Eu sei que hoje aqui as nossas duas convidadas, a Martina e a Nathalie, ambas estudaram em Harvard, que a gente sabe é uma super universidade, mas a gente sabe também que nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos existem mais de 4.000 instituições de ensino superior. Então, você não estudar em uma dessas grandes universidades não significa que você não vai tirar proveito da sua experiência estudando lá fora. E aí, com isso, eu queria perguntar para a Martina. Martina, o que você tira de experiências, talvez um tanto inesperadas para você mesma, de ter estudado fora? Nossa, essa é uma pergunta bem interessante, Ju. Eu acho que, assim, do mestrado, uma grande parte que fica para mim são as pessoas, sabe? Os contatos que eu fiz, as novas conexões com pessoas, com americanos, mas com muitos estrangeiros também, sabe? Acho que isso foi muito especial. De certa maneira eu esperava, mas não nesse nível, sabe? Eu acho que é algo muito, muito interessante e que os Estados Unidos, em particular, explora muito mais, assim, manter as conexões dos alunos. Então, por exemplo, até hoje, eu me formei em 2019, né, na metade de 2019. Até hoje, todo mês, chega na minha casa uma revista de Harvard, Alumni Harvard, para contar o que os outros estudantes estão fazendo, e aí tem reunião, tal, né, reunion, que eles falam, tem encontros de ex-alunos. Aí tem, por exemplo, aqui, eu moro em Nova York agora,
tem uma rede de alunos, pessoas que estudaram política pública em Harvard e estão morando aqui, se reúnem e tal. Isso é muito legal. E eu acho que é uma coisa que o Brasil não faz tanto, sabe? Então, por exemplo, na USP tem uma associação de ex-alunos, assim, mas organiza muito menos coisas, sabe? E é muito valioso, porque no final, sabe, quando você está procurando um novo emprego ou quer avançar na carreira, muitas vezes são essas pessoas que te conhecem lá de trás que podem te ajudar, né? E você ajuda elas também. Eu acho que isso é algo bem importante que ficou para mim. Eu não esperava tanto, sabe, Ju? Muito legal. E a partir dessas bolsas, tem alguma coisa nesse sentido também, ou não, assim? O que talvez seja, reformulando a minha pergunta, né? O que talvez seja um benefício não tão óbvio ou não necessariamente esperado de você ter sido aprovado em alguns desses programas de bolsa? Eu acho que uma coisa muito legal é bem isso, é a rede, né? Então, por exemplo, quando eu estava fazendo meu mestrado, esse grupinho, assim, que eu tinha das pessoas na área ambiental, super se fortaleceu, sabe? Porque a gente procurava interesses comuns, a gente ia em aulas parecidas e vira e mexe, um ajuda o outro a conseguir um emprego diferente, sabe? Eu acho que é muito, muito importante. Bolsa envolvia várias atividades extracurriculares, então toda semana a gente tinha um jantar na quinta-feira, todo mundo se reunia por 2 horas para discutir um tema ambiental, aí a gente tinha atividade de fim de semana e tudo isso, que eu acho que ajuda muito, sabe, a se aprofundar nos temas que realmente te interessam. E os brasileiros também, então, por exemplo, bolsistas da Fundação Lehman têm encontros e discutem temas que são relevantes para o Brasil, tal, eu acho que é muito importante, sabe, quando a gente vai estudar fora, de continuar o nosso contato com o nosso país e com os temas que nos interessam, né? No final, a gente quer ajudar o Brasil também, a gente, né, pelo menos é o meu caso. E eu vi que tinha algumas pessoas no chat perguntando sobre inglês e as outras provas. Em geral, pelo menos nos Estados Unidos, precisa sim do TOEFL, é uma condição importante, e eu acho que é muito relevante, assim, começar a se preparar. Essas provas não são super difíceis, também não são fáceis, mas tem vários testes gratuitos que dá para fazer na internet para ver qual que é o seu nível, quanto você precisa se dedicar mais e tal. Muito legal, realmente poder desenvolver o seu inglês é um pré-requisito bastante importante de você se candidatar para as universidades anglófonas, então aquelas que falam inglês. Se você quiser se candidatar para uma universidade que fala um outro tipo de língua, outro idioma. Opa! Se você quer se candidatar para uma universidade que fala em outro idioma, obviamente é importante desenvolver esse outro idioma também. Quando a gente está falando das candidaturas para os Estados Unidos, para a Inglaterra, até as universidades canadenses, vocês vão ter que produzir vários materiais, escrever cartas de apresentação, cartas explicando por que você deseja estudar o que você quer estudar, até mesmo para poder se candidatar para as bolsas, né, Martina? Tem algumas que pedem um texto para vocês. Então, super importante começar a desenvolver o inglês. Vou contar mais uma vez aqui do pós-graduação para vocês. A gente tem um bloco inteirinho nesse curso, onde a gente apresenta várias formas de vocês desenvolverem o inglês de vocês de forma gratuita. Então, a gente fez já essa curadoria de opções e de formas diferentes, inclusive, de vocês poderem desenvolver o inglês para que vocês consigam chegar lá, assim. E aí, voltando, então, para a minha pergunta para a Martina, você consegue lembrar como, talvez, escolha um processo específico de seleção para a Bolsa que você participou? Vamos aprofundar um pouquinho mais nele. Como que foram as etapas? O que você teve que fazer? Como que você se preparou? Eu vou descrever um processo que eu passei também, mas eu acabei não pegando, né? Que foi a Chevening, essa bolsa na Inglaterra que eu recomendo fortissimamente, dei uma olhada.
Pelo visto, a gente está aqui com a expert de bolsas, recebeu várias bolsas. Várias bolsas, gente. Que ótimo! Porque para mim era assim, se eu não conseguisse uma bolsa, eu não ia conseguir ir, sabe? Principalmente, eu sempre quis continuar trabalhando no setor público, sabe? Que não paga tão bem. E se você tem que, sei lá, fazer um empréstimo grande em dólar, aí é um pouco difícil, né? Você ir trabalhar numa ONG, por exemplo, se você tem uma dívida grande para pagar. Então, o meu objetivo sempre foi tentar conseguir uma bolsa integral, se possível. Mas a Chevening funciona assim. Você começa a aplicar para a bolsa antes de aplicar para os mestrados. E eles têm várias redações, eles te pedem como que você se enxerga como um líder, eles buscam líderes. Todas as bolsas buscam líderes, essa é a verdade. Então, sabe, ter um destaque na sua comunidade, se envolver na sua universidade, na sua comunidade, em temas específicos é muito importante, sabe? Mas aí eles perguntam nessa bolsa, nos essays, né? Nas diversas redações, como que você se enxerga como um líder, o que você já fez no seu passado, como que você faz esse networking, é algo muito importante para eles também. E por que você quer estudar na Inglaterra ou no Reino Unido, né? E por que você quer estudar esse tema que você quer estudar. Então, você aplica, e aí é um questionário grande, além dessas redações. E aí você vai avançando para as próximas fases. E numa segunda etapa, você tem que aplicar para 3 mestrados, no mínimo, que estejam lá na lista deles. E aí eu descobri que para LSE, a London School of Economics, você pode aplicar para até 2 mestrados com um único application, então pagando só 100 pounds uma vez. Aí eu falei, bom, ótimo, então eu vou aplicar para 2 mestrados em LSE e um mestrado em Oxford, porque Oxford tem uma escola de políticas públicas muito boa, chama Blavatnik School of Government. Então eu apliquei para Oxford, apliquei para esses 2 mestrados, né, em LSE, e de novo, né, várias redações, eles aceitam o TOEFL, mas eles também aceitam o IELTS, é uma outra certificação de inglês, e no meu caso eu também tinha que fazer uma outra prova que é inglês e matemática. Tem o GMAT e tem o GRE, são 2 provas, eu fiz o GRE, então isso só para me preparar para essa prova demorou uns 4 meses, porque a matemática, assim, né, eu estudei direito, precisava reforçar e eu só queria prestar uma vez, porque o custo desse exame é bem alto, eu acho que era $400 na época. Então eu falei, eu só vou aplicar uma vez, só vou prestar uma vez, mas eu preciso dar o melhor de mim, né? Então tá, estudei, fiz isso. Apliquei para as universidades. E aí, na Chevening, por volta de, eu acho que fevereiro do ano seguinte, aí eles avisam quem passou para a próxima fase, que é submeter cartas de recomendação. Aí você vai, né, eu acho que precisava de 3 cartas de recomendação, e aí era uma carta de recomendação na área profissional, uma acadêmica, e não sei, a terceira acho que era opcional, ou que você preferisse. Manda as cartas de recomendação. E aí eles avisam quem passou para a entrevista. E a entrevista é bem interessante, porque é no consulado do Reino Unido, né? Eu fiz o consulado em São Paulo, que fica lá em Pinheiros. E aí era meio uma dinâmica, assim, era um painel, tinha 3 entrevistadores, e me perguntaram tudo, já me perguntaram quais universidades você passou, dessas que você aplicou, né, porque aí o prazo de saber se eu já tinha passado ou não, já tinha passado, e várias coisas, de novo, nos mesmos temas, assim, networking, liderança, como contribuir para o seu país e a sua área de especialidade. E aí, depois de fazer tudo isso, passaram mais, acho que 6 semanas, aí eles avisam quem vai receber a bolsa. E mandam lá, e aí é só alegria, né? A gente fica super feliz. E no meu caso é interessante, porque eu não tinha passado em Oxford, eu tinha recebido uma carta que eu estava na lista de espera. Eu tinha passado em LSE, mas não em Oxford, só na lista de espera. Mas aí, Oxford ficou sabendo que eu recebi a Chevening. E aí me mandou a oferta para a universidade. Então, é meio... as universidades também conversam com essa bolsa, sabe? Então, ela tá na lista de espera, mas conseguiu o financiamento garantido, né, pela Chevening e tal, que é uma bolsa prestigiosa e tal. Então, aí eles me ofereceram
para estudar na universidade. Eu, no final, tinha recebido também essa bolsa de Harvard e decidi ir para Harvard porque o mestrado lá é de 2 anos, em vez de 1 ano, né, na Inglaterra, e como a bolsa era integral também, aí eu não sei, para mim foi uma época difícil, mas eu acabei decidindo ir para Harvard. Mas é uma experiência aí da Chevening, eu sei que eu devo ter investido pelo menos umas 50 horas, se não mais, em preparação, sabe? Preparar para entrevista, preparar as cartas de recomendação, né? Falar com quem vai me recomendar, todo o processo. Muito legal. Você, em algum momento na sua fala, estava falando bastante sobre os custos da candidatura, né? E a gente sabe que não só para você estudar na universidade, mas para você tentar uma chance de estudar nessas universidades, isso pode realmente envolver um custo. E aí eu queria só compartilhar, você estava falando do TOEFL, do IELTS, que são 2 opções de testes de inglês que a gente pode usar enquanto brasileiros para enviar para as universidades. Existe também um terceiro teste que vem sendo bastante aceito por universidades, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, que é o Duolingo. Esse teste, o Duolingo, ele é consideravelmente mais acessível em termos financeiros para as pessoas. Então, vale considerar esse teste também. E várias outras dicas de redução de custos para a candidatura, assim como dicas para como vocês conseguirem bolsas para estudarem lá no exterior, estão no curso Prep Pós-Graduação da Fundação Estudar. Esse foi um cuidado super especial que a gente teve enquanto estávamos construindo o curso. A gente sabe, a realidade é que, para a grande maioria dos brasileiros, a bolsa vai ser um fator crucial para a gente conseguir estudar lá fora. Legal. Uma outra coisa que você falou também é do momento em que saem os resultados, que é só alegria. Mas a gente sabe que durante o processo de candidatura, às vezes as coisas não são só alegrias. Consegue me contar um pouquinho sobre, talvez, estratégias que você tenha usado ao longo do processo para te ajudar a navegar emocionalmente através de todas essas 50 horas que você teve que dedicar? O que você fez? É uma pergunta interessante, porque de fato são altos e baixos, né? Eu lembro que eu apliquei para uma outra bolsa alemã, que era, eles financiam para estudar em Harvard, e aí eu recebi um não, assim, nem fui para a segunda fase, sabe? E era meio porque os alemães são super programados, não? Então era, tipo, a primeira bolsa que eu apliquei. E aí foi super difícil, sabe? Eu fiquei bem abalada. Pensei, será que nada vai dar certo, né? Mas a verdade é que eu já tinha um plano, sabe? Eu já tinha determinado que eu ia aplicar para essas tais bolsas que estavam lá na minha tabela do Excel e tem que continuar, sabe? Eu sempre falo para as pessoas principalmente assim, as pessoas olham o meu CV e falam, ah, nossa, conseguiu tanta coisa, que legal. Que é, tipo, o que você vê é a pontinha do iceberg, né? Que é o que deu certo, que é o que a gente escreve no CV. Mas a verdade é que embaixo tem um monte de coisa que não deu certo, que não passou, que, sabe? Nem fui para a segunda fase e tal. Faz parte do processo. Essas derrotas são aprendizados, né? Eu aprendi, por exemplo, com essa, que eu provavelmente deveria reformular os meus essays, abordar de uma outra maneira, tal, o que dá para fazer diferente. É importante encarar essas coisas como aprendizados e não como derrotas. Eu acho que isso é fundamental. Uma última coisa que eu ia falar, que eu não usei, mas eu conheço gente que conseguiu como fala, que as universidades, elas reconheceram que uma pessoa específica não tinha meios para pagar o custo da inscrição e abateram o custo da inscrição na universidade. Então, isso existe também, sabe? Se o custo do application sei lá, $100 é muita coisa, né? Em reais já são 500 e poucos reais hoje em dia. Mas dependendo da sua condição financeira, existe a possibilidade, não custa tentar, sabe? Escrever para a universidade, falar, olha, eu quero aplicar, eu estou com todo o meu material pronto, mas eu não tenho o valor para pagar essa taxa de inscrição. Algumas delas podem considerar simplesmente deixar você aplicar sem pagar. Essa é uma ótima dica. Isso realmente pode reduzir bastante os seus custos, especialmente se você estiver considerando se candidatar para para um número maior de universidades, para 6, para 7 universidades.
E a Jéssica aqui no chat está só reforçando o que você já tinha dito também, Martina, sobre... Ela também conseguiu 7 bolsas de estudos, mas entre elas foram muitos nãos, então é importante não desistir, continuem insistindo nos seus sonhos, é possível, talvez em alguns momentos as coisas fiquem um pouco mais difíceis, mas se vocês persistirem, pode ser super que dê certo. Então, queria agradecer a Martina por participar aqui com a gente hoje, a gente já está encerrando, vocês devem ter percebido que a Nathalie realmente teve que embarcar, ela entrou lá no voo e daí perdeu a conexão com a gente, mas que bom que ela conseguiu entrar no comecinho para bater um papo com vocês, para compartilhar algumas dicas, fiquei super feliz. Eu fico aqui, então, queria, na verdade, pedir uma última mensagem para a Martina, o que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão começando agora, que estão começando nesse sonho de estudar fora, que tem essa preocupação com relação à bolsa, o que você diria para ela? Eu acho que a dica principal é se planejem, né? Senta, faz um cenário, sabe? Pensa como que você vai trabalhar ao longo dos meses, talvez dos anos, para chegar nesse objetivo. Sempre é um objetivo de médio e longo prazo, sabe? Não é de um dia para o outro que acontece. Mas também, realmente, vão lá, tentem, façam. A gente precisa de mais brasileiros nessas universidades internacionais. Tem pouco mesmo. A gente precisa aumentar. O brasileiro tem, assim, a gente tem muito a aprender, mas também muito a contribuir. E eu via isso muito nas aulas, sabe? Trazer a perspectiva brasileira é muito importante. Então, só desejo sucesso e que dê certo. Quero ver vocês lá fora, todos. Muito legal. Muito obrigada mesmo pela participação, Martina. Pessoal, eu vou pedir para o time mandar mais uma vez no chat para vocês o link do pós-graduação para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse processo de candidatura para as universidades do exterior. Quiser conhecer mais dicas de bolsas e como conseguir essas bolsas também, a gente tem várias dicas ao longo do curso. A gente vai também mandar um segundo link para vocês pedindo feedbacks para vocês com relação ao nosso encontro de hoje e ideias de próximos eventos que a gente possa fazer aqui. Que tipo de tema vocês gostariam que a gente cobrisse? A gente adoraria poder continuar falando mais com vocês. Obrigada pela presença de todos, obrigada em especial, Martina, obrigada, Nathalie, também, se você estiver vendo isso depois. Muito obrigada, desejo a vocês todos muito sucesso, que vocês realizem o sonho de vocês de estudarem fora. Até mais!